convidado de hoje é o professor Glauber, da Universidade de Pernambuco, né? Que é a estadual aqui, vizinha nossa, né? Pernambuco. Anteriormente, o Glauber era da Unifap, do Amapá, né? No Amapá, e ele hoje está na UPE. O Glauber é doutor em administração, né? A gente, como o Bruni, a gente estudou na mesma instituição, então a gente acabou se conhecendo todo mundo lá, né? De turmas diferentes. Você era da turma do Glauber ou era a turma depois? O do Glauber não, do Bruni. Eu sou da turma antes do Bruni. Antes do Bruni, né? É a primeira, né? A primeira. Da turma. E aí o Glauber, ele na segunda, a minha foi a terceira. Isso. E aí o Glauber, no doutorado, ele fez um sanduíche, né? Na Laval, Universidade lá do Canadá, na área de logística, né? Que a nossa orientadora foi a mesma, né? E lá ela trabalhava com essa temática. Aí eu vou deixar para você falar um pouco mais sobre essa experiência, Glauber, acho que é importante. E queria que você falasse mais um pouquinho de você também, caso deseje, tá? Tá bem. Fique à vontade aí, o espaço é seu, viu? Fique bem à vontade. Seja bem-vindo ao Marcel virtualmente. Eu vou estar aí em janeiro, inclusive, né? Eu vou entrar de férias aqui na Universidade de Pernambuco, pegar o carro aqui do Recife. Sim. E aí para Maceió, enfim, encontrar com os amigos aí também. Bom, gente, bom dia. Obrigado ao professor Luiz pelo convite, tá? Em trocar conhecimentos, né, informações acerca de uma temática efervescente, né, pujante. É um tema que me empolga muito, me embala no campo da logística, né, que trata aí de cidades inteligentes e também, né, obviamente, conhecida como Smart Cities, né, do inglês, aí, cidades inteligentes. Luiz, como muito bem já apresentou, né, nos conhecemos lá no doutorado, na Universidade de Potiguar, em Natal, onde também morei por 17 anos em Natal, né, somando todo o meu período de estadia lá. Nesse momento eu só estou com uma tela, tá? Então eu não estou vendo mais vocês. Então, por gentileza, caso vocês queiram perguntar ou, enfim, fazer alguma intervenção, fiquem à vontade, até porque vamos tratar, vamos dizer, nesse momento como um bate-papo mesmo. Embora a gente tenha um conjunto de slides de aproximadamente 50 lâminas, não se preocupe que eu não vou lê-los, tá? Isso aqui é mais mesmo para seguir de roteiro e eu vou avançando no sentido da gente tornar fluida e dinâmica essa nossa conversa aqui, tá bom? O professor Luiz já muito bem pontuou minha formação, certo? Tenho também aperfeiçoamento em negócios internacionais, né? Fiz um período lá na Universidade Andrés Bello, em Santiago do Chile. E como professor Luiz, minha formação basicamente tronco acadêmico está ligada à área das ciências sociais aplicadas, especificamente nos cursos de administração, da graduação até o doutorado, tá? Com, obviamente, a vertente da área de logística, tema esse que estudo desde a graduação, portanto, venho investigando a área da logística, trabalhei já na área da logística como gerente de estoque, e a área de cidades inteligentes ela surgiu como uma consequência de estudos no mestrado, quando eu desenvolvi aí a minha dissertação na área de tecnologia da informação, voltada aí para tecnologias verdes, Green IT na época, e o doutorado ele foi uma consequência disso, né, em ter percebido que a logística ela realmente ela não está desalinhada de inovação tecnológica, ela não caminha sem inovação tecnológica, vocês vão perceber isso na nossa conversa, e cada vez mais a logística está imbricada com tecnologia, né? Está ligada à tecnologia, e não seria diferente tratar cidades inteligentes, um contexto urbano, sem considerar também a logística. Então, inclusive, Luiz, é um tema aí que eu estou já trabalhando para levar já para o primeiro pós-doutorado, que leva novamente a temática das cidades inteligentes, mas com uma outra pegada aí, muito mais orientado com questões aí ligadas à sustentabilidade, mobilidade. Mas, de novo, aí o contexto da logística ele vai transparecer de alguma forma. Fui também coordenador, né, de cursos de graduação e pós-graduação. O professor Luiz já mencionou, né, trabalhei por 10 anos na Universidade Federal do Amapá, deixei minha contribuição lá, trabalhando nos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado profissional em transferência tecnológica lá, que é o Profinit. Sou consultor e pesquisador na área de gestão, logística, cidades inteligentes e inovação tecnológica, tá? Ano passado, inclusive, a gente está em novembro, não foi ainda esse ano. No início desse ano, eu conduzi uma palestra lá para o FEComércio, uma demanda, né, do gerente lá da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, para entender um pouco das cidades inteligentes, né, no segmento de turismo. Bom, dito isso, gente, quero começar falando para vocês que vocês conseguem ver esse slide aqui, sim ou não? Ainda não. Ainda não, Glauber. Não. Ainda não. Não?
Não, na hora que você compartilhou, a gente... Eu não compartilhei, rapaz. Olha a tela aí. porque você falou, né, naquela hora. Agora vai. Pronto. Agora a gente tá vendo. Então, pronto. Vamos embora, tá? Você clica só em ocultar embaixo, Glauber, vai tirar a barra. Ah, pronto. Lógica reversa. Pronto, agora. Ótimo. Conseguem ver? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Eu acredito que essa fala, ela tem uma duração de aproximadamente 50 minutos a 1 hora, tá? Depois a gente deixa aberto para uma discussão. E fiquem à vontade no momento que vocês acharem conveniente para fazer qualquer chamada ou intervenção, beleza? Vez ou outra, gente, também eu vou voltar aqui à tela, que como eu falei para vocês, eu estou só como monitor, então, para saber se vocês estão acompanhando ou não. Olha só, o tema da logística em cidades inteligentes requer, como eu acredito que vocês já entenderam, né, até pela base de pesquisa que vocês têm aí, com o professor Luiz e a equipe, entenderam já a fundamentação da logística, mas é importante destacar que o conceito, né, e o desdobramento da logística, encaminhado na jornada de cidades inteligentes, está muito associado com questões da própria evolução da logística. Então, em cidades inteligentes, não seria diferente a gente fazer a extração desse contexto da logística e disseminá-lo nas dimensões que as cidades inteligentes têm a desenvolver. E esse desenvolvimento muito orientado nas agendas dos gestores públicos e nas demandas das iniciativas privadas, certo? Houve um tempo, né, embora eu sou professor atualmente, como o professor Luiz pontuou, do curso de Tecnologia em Logística da Universidade de Pernambuco, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a logística, né, ela está muito para além do que se entende como estoque, armazenagem, distribuição, né? Isso é um conceito muito enraizado, embrionado no contexto da logística tradicional, de autores como Balur, Dias, Fleury, Bauer-Sox, Novaes, que são autores seminares, bases da logística, que, obviamente, deixaram os seus legados do conceito da logística tradicional até ali meados da década de 90, quando desenvolveram suas contribuições, né, apontando, né, técnicas, conceitos, metodologias e orientações acerca de uma logística que estava muito, né, voltada para a questão de transporte, armazenagem, estocagem, distribuição física, logística reversa. A gente pode dizer que era uma logística estática, né? É uma logística que, embora tenha no seu DNA 2 termos, basicamente, que fazem referência a tempo e espaço, que a gente chama, né, o DNA da logística, está orientado a esses 2 conceitos, né, essas 2 palavras, tempo e espaço. E nesse período, a logística ela tinha muito essa pegada de armazenagem, distribuição, havia um embrionamento de sistemas informatizados, mas nós não chegamos nessa época na globalização, nós não chegamos nessa época em comércio eletrônico, em inovação tecnológica, em empresas digitais. Estava longe de se pensar, ou seja, estávamos 20 anos ainda longe de se pensar a intervenção tecnológica e como ela iria mexer, como mexeu, né, e ela transformar, como transformou o conceito da logística. E foi o que aconteceu, gente, nos últimos 20 anos. A logística, ela transformou-se a partir de mudanças provocadas pela implementação de inovações tecnológicas. E implementações essas em várias vertentes, em vários contextos da logística tradicional. Percebam que quando a gente tem aí o surgimento da globalização, o surgimento dos negócios digitais, a logística ela teve que exercer um papel fundamental também nessa transformação. A gente diz que a logística ela é fundamental para materializar as compras, o consumo no comércio eletrônico, né, por meio do comércio eletrônico, e materializar as demandas das empresas digitais. Então, desse período da década de 90, dos anos 2000 em diante, a logística passou por transformações. Em meados de 2009, nós tivemos aí o conceito aí de desenvolvimento de cidades logísticas, né, o City Logistics, muito influenciado por questões de sensores, Big Data, computação em nuvem, internet das coisas, mobilidade, acessibilidade. Lá na Alemanha, no período de 2016 aproximadamente, a gente teve o surgimento da indústria 4.0, conceito esse que estava muito associado também ao uso de sensores, tecnologias embarcadas em equipamentos, aparelhos, conversas entre esses dispositivos móveis que passaram a ser mais adiante a serem industrializados, escalados, né, economicamente, comercializados. E esse embarque, essa adição de inovações tecnológicas, inclusive pautados em internet, né, internet das coisas,
tornou-se algo disseminado para outras áreas, para outros caminhos, que não somente aqueles industriais, que foi provocado, né, pela indústria 4.0. Então, outras áreas passaram a utilizar o conceito de inovação tecnológica. E aí temos a logística 4.0, né? Como eu falei, aquela logística tradicional, ela deixou de ser algo estático, ela passou a ser e tornar-se algo participativo, ela passou a se tornar algo em que as organizações tiveram que repensar, ressignificar seus processos organizacionais, seus processos de operações logísticas, sua cadeia de suprimento de modo geral, em função de que essas tecnologias passaram a invadir e a alterar os modos operantes das operações logísticas, das operações de cadeia de suprimentos. Como é que seria isso? Como a gente percebe hoje em grandes empresas, tal como a Amazon, DHL e a FedEx, que tem, por exemplo, armazéns semi-autônomos ou a introdução máxima, né, de automação nos seus processos de armazém, substituindo, como já foi iniciado, né, após a segunda revolução industrial e a industrialização mesmo, com o uso, né, de tecnologia, de maquinários, houve gradativamente, estamos ainda nesse caminho gradativo da substituição da mão de obra por tecnologias, pelo uso de automação. Não seria diferente, portanto, essa realidade para a logística, em que cada vez temos aí a retirada, né, de mão de obra, a substituição da mão de obra e readaptação, né, dos processos organizacionais e logística em função do uso de inovação tecnológica. Acompanhamento, monitoramento, por exemplo, também de cargas, de transporte via satélite, GPS, são também ferramentas ou inovações tecnológicas que foram e estão sendo e serão cada vez mais utilizados pela logística e pela cadeia de suprimentos, fazendo com que a transformação, nesse contexto, siga cada vez mais para uma logística mais leve, fluida, e que represente aí melhor competitividade e o que toda organização quer, lucro e redução de custos, certo? Então, lá em meados de 2016, houve já o desponte, né, das inovações tecnológicas nesse sentido, publicações científicas, né, o professor Luiz já deve ter compartilhado isso com vocês, isso aqui, que nas publicações científicas, nada mais são que experimentos, né, protótipos ou mesmo avaliações de contextos e hipóteses, né, que podem ser testadas futuramente por organizações e indústrias que possam ser escaláveis, né, ou seja, testes técnicos científicos também de inovações tecnológicas oferecidas como soluções para as operações logísticas. Então, nós, enquanto pesquisadores, a gente tem o papel, né, de mostrar, né, de alguma forma, investigar soluções e benefícios desses contextos para a logística e cadeia de suprimentos. E aí adiante, gente, então a gente tem o que se chama de logística inteligente, smart logistics, considerada aí por influência de tecnologias ubíquas, logísticas integradas, serviços inteligentes, novamente Big Data, QR Code, RFD, e uma sopinha de letras que a gente vem aí de siglas, né, na verdade, que ferramentas da tecnologia representam aí como instrumentos que podem melhor performar, auxiliar a performance de organizações, de indústrias, como falamos aqui, para potencializar a vertente da logística cada vez mais inteligente. Então, percebam que essa evolução da logística, ela tem sido endereçada, encaminhada, também para que as cidades, para que os centros urbanos se tornem cada vez mais habitáveis do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista de fluidez de mobilidade, da mobilidade não somente de modais, equipamentos, né, carros de passeio, carros de cargas, mas também a fluidez das pessoas, o trânsito das pessoas nas cidades, né? As informações também, elas devem estar disponíveis. As cidades, cada vez mais, elas têm que representar algo não somente agradável para se morar, mas que tenham uma gestão, um controle dos agentes, dos atores que vivenciam, né, essa cidade, que somos nós. Compartilhamos espaços como empresas, indústrias, meio ambiente e tudo que está ao redor de uma cidade. Então, vejam que lá no contexto da logística, que a gente tem tempo, espaço, e que logística, ela, como atividade meio operacional, que foi e é ainda considerada por muito tempo na área de ciências sociais aplicadas, né? Logística é considerada como atividade meio, né? Atividade operacional. E, para além disso, como vocês estão percebendo aqui, a logística avançou muito, né? No sentido de trazer consigo o contexto de inovação tecnológica. E, junto nesse conjunto de benefícios, oferecer soluções não somente para as organizações e indústrias, mas oferecer soluções para os ambientes urbanos. Não é por acaso que nós cada vez mais percebemos na fala, no discurso
dos gestores públicos o contexto de cidades inteligentes, o contexto de logística, de mobilidade. Cada vez mais os gestores estão introduzindo nas suas agendas, nas suas pautas de decisões sobre como investir, de que forma investir em projetos, em ações, para tornar as cidades e os municípios mais adequados, né, mais fluidos, mais disponíveis para uma qualidade de vida, para a sua população e para a sociedade. E não tem como ignorar o que está ao redor desse centro urbano. Ou seja, tem que se evitar problemas, tem que se evitar questões que vão interferir na qualidade de vida ou no bom funcionamento de uma cidade. Daí, esses gestores, obviamente, vão buscar as soluções. E entre tantas soluções que uma cidade pode ter, nós temos ferramentas e conceitos, técnicas de logística e também do que se tem aí debatido sobre o contexto de cidades inteligentes, tá, gente? Então, é isso que vem acontecendo. A logística, portanto, como instrumento, como ferramenta, né, essa logística moderna, como ferramenta para ser introduzida no contexto de cidades inteligentes, se tornou algo necessário, emergencial, se tornou um remédio, na verdade, para atender a dores eventuais que as cidades têm que resolver, têm que sanar, têm que aliviar. Então, para cidades inteligentes, é muito oportuno utilizar de técnicas, ferramentas tecnológicas, conceitos da logística, indicadores que vão, de alguma forma, oferecer oportunidades para que não somente gestores públicos, para que iniciativas privadas, empresas mesmo, busquem se organizar, né, nessa confusão que as cidades, né, especificamente as grandes cidades, elas podem ter diante de um grande número e volume de pessoas e fluidez e fluxo de materiais e transporte no seu caminho. Então, gente, até aqui a gente desmembrou um pouco mais sobre a importância e evolução da logística. É importante destacar também que cidades inteligentes não surgiu por acaso. Né? O tema da cidade inteligente ele não veio, vamos trabalhar algo que foi pensado lá em meados de 2017, junto lá em Indústria 4.0, mas também cada vez mais pesquisas estão sendo orientadas, disparadas, né, em que pesquisadores se debruçam sobre a importância das inovações tecnológicas em tempos atuais, inteligência artificial, internet 5G e temas, né, a partir de inovação tecnológica estão sendo extraídos, né, os benefícios deles para com a sociedade, para com as organizações. Então, o tema de cidade inteligente não surgiu por acaso. Ele veio de uma demanda, de uma necessidade de organizar esses atores que fazem parte de uma cidade. Então, tem sim uma relação aí com a revolução digital, que vem nas últimas décadas transformando os aspectos da vida pessoal, social e econômica das pessoas. A questão da mobilidade digital, as mídias sociais digitais, a internet, de modo geral, estão criando e promovendo um cenário de hiperconectividade entre pessoas, coisas e máquinas, né? Gerando a sociedade colaborativa, novos modelos de relação e criação de valor. A gente percebe, obviamente, essa maturidade ainda engatinhando esse contexto, essa perspectiva dessa hiperconectividade. Como o professor Luiz muito bem mencionou, a gente estudamos, né, cidades inteligentes com a professora Luciana, né, que hoje mora em Montreal, no Canadá, onde também eu tive a oportunidade de estudar, no caso, em Quebec, mas não em Montreal, onde ela está hoje, o tema de cidade inteligente, compartilhar essas informações com outros colegas, na ocasião, no CIHELT, o departamento que a gente estuda lá, gestão, transporte e logística. E, na ocasião, existiam e existem, né, pesquisadores de multiáreas, né, não somente nós de administração, contabilidade, mas as pessoas que estudam engenharia, engenharia eletrônica, materiais, e outras áreas da área de tecnologia, por exemplo, ciência da computação, engenharia da computação, que buscam, né, matemáticos, buscam soluções para aliviar problemas urbanos, buscam, portanto, por meio de prototipagem, de teste, depois validação, alternativas soluções para oferecer futuramente para demandas governamentais, demandas empresariais, em função de alguma dor, algum problema que as cidades estão atravessando, né? Então, nos países desenvolvidos, a gente tem já o amadurecimento do uso de soluções do ferramental da logística para as cidades inteligentes em função de uma internet rápida, ágil, e que essa internet, de alguma forma, ela mexe com modus operandi não somente da sociedade, ela mexe também com o modus operandi, a forma de operacionalização, a forma de trabalho das indústrias e das organizações.
a maioria das ações, não vou dizer tudo, né? Mas a maioria das ações, elas se tornam cada vez mais frenéticas, ágeis. Então, eu falo que nem todos nós temos acesso à internet, né? Então, tu imagina que a pandemia da Covid-19, ou aproximadamente 3 anos aí de 2020, o início de 2023, vamos resumir aí em 3 anos, a pandemia da Covid-19, ela intensificou o uso da internet, ela intensificou o uso do comércio eletrônico, ela mexeu com as cadeias de negócios, no sentido de empresas de tijolos terem que migrar para empresas digitais, em função do lockdown, de N lockdowns, de limitações, de barreiras econômicas, de falta, né, mesmo de suprimentos. Toda essa alteração na cadeia, nesse período de 3 anos, fez com que gestores, tanto público quanto privados, tiveram que repensar as formas de atender os seus suprimentos, as formas de negociar, e isso está tudo muito bem calçado lá no conceito da logística, não só tratada por esses autores seminários que eu já falei, o Balu, Bauer-Sox Dias, Conselho Internacional de Logística também, que trata, né, a logística como uma demanda, né, um conceito de planejamento da necessidade de materiais, produtos, informações, desde a cadeia industrial até a entrega no consumidor final. E quando essa cadeia de suprimentos ela é interrompida, algum momento dela, ela passa por alguma intervenção, onde existe escassez, onde existe algum problema de fluidez de materiais, produtos e informações nessa cadeia, ela entra em colapso. Então, vocês imaginem que uma cadeia dessa entrando em colapso, a própria logística ela deve repensar e se ressignificar. Então, o que está acontecendo para ela ter acontecido um colapso? Bom, já que a logística, como eu falei anteriormente, ela depende e tem critérios e condições para ela funcionar, dependendo de parte de que cadeia é da logística, ela precisa ser repensada. Ela está associada, portanto, à tecnologia, à inovação, à internet. Se essa tecnologia, se essa inovação, se a internet, ela é interrompida, então devemos que repensar, por exemplo, para as organizações privadas, as formas de atuação da cadeia de suprimento. Então, foi o que aconteceu nesse período da pandemia da Covid-19, em que organizações tiveram que ressignificar, repensar suas cadeias de suprimento, suas cadeias de negócio, para passarem a atuar em um formato duplo, físico ou virtual, para quem não atuava, ou aquela empresa que só atuava no ambiente físico, passar para atuar no ambiente virtual em função da sua particularidade de produto ou de serviço. Então, gente, em países desenvolvidos, a gente tem uma internet muito melhor resolvida. A gente tem uma conectividade mais bem estabelecida. Em países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, como é o Brasil, as organizações tiveram que repensar as suas cadeias de negócio para atender a um cliente cada vez mais ansioso, demandante por produtos, por serviços. Então, foi o que aconteceu após a pandemia da Covid-19. Empresas que não conseguiram se adaptar foram um processo de concordata e falência. Não tiveram como acompanhar essa demanda. Ao avanço, ao passo que a internet ela passou a exercer um papel de protagonismo nas organizações e, consequentemente, como eu falei lá no início para vocês, as empresas digitais tiveram que necessariamente se reinventarem também com os seus processos logísticos. Lembre-se que a logística ela não pode estar desconectada das tecnologias, da internet. Ela precisa, portanto, das operações de logística para materializar esse consumo, para materializar os processos e operações tecnológicos. Então, gente, é importante observar que, no contexto de cidades inteligentes, não é diferente. Uma dimensão que é muito trabalhada em cidades inteligentes é a questão da mobilidade. Já que a população ela passou a consumir mais, ela está, portanto, transformando, de alguma forma, ela está provocando uma alteração na cadeia de negócio, significa dizer o quê? Que as indústrias tiveram que se repensar, têm e terão que se repensar, fazendo com que produtos, caminhões, diferentes modais, aéreo, transporte terrestre, ferroviário, marítimo, passaram a, portanto, ter que exercer uma velocidade maior de entrega, de distribuição, e estoques tiveram que ser, portanto, recalculados em seus tamanhos, porque a demanda por produtos aumentou. Por que aumentou? Porque agora passamos a consumir por meio de diferentes telas, celular, relógio, computadores e outros periféricos ou dispositivos, no que significa que essa hiperconectividade, ela acelerou o processo fabril, industrial, fazendo com que, de um lado, acontecesse um enxugamento dos intermediários logísticos de cadeia de suprimento, de distribuição, em função da busca pela redução de custo e aumento de lucro. A participação, no caso do Brasil, de empresas asiáticas passou também a exercer um papel importante
nessa aceleração do consumo, Shopee, Alibaba, Shein, tantas outras, né, que passaram a também atuarem nesse contexto de digitalização dos negócios. E, como eu falei para vocês, gente, esse consumo desacelerado forçou esse aceleramento, essa aceleração da cadeia de suprimentos, fazendo com que agora empresas tivessem que repensar os seus armazéns, a instalação dos seus estoques, a sua produção, os pontos de vendas e comercialização, tudo isso pautado em inovação tecnológica, internet e operações logísticas para melhor atender a diferentes demandas e também para honrar o que essas organizações atestam, em que entregamos em tanto tempo, entregamos conforme o que está sendo estabelecido. Então, para alcançar essas metas, para alcançar esses objetivos, a gente tem aí o papel da logística fundamental para atuar com essas demandas. Então, gente, quando a gente traz o contexto das cidades inteligentes, a partir da logística, significa dizer também que em todas as dimensões da cidade inteligente, as operações logísticas ela têm um papel fundamental, seja para aliviar a questão da qualidade de vida, seja para melhorar o desempenho econômico, de mobilidade, seja para atenuar as questões ambientais, porque a gente está em contexto muito bem representado nessa imagem que vocês veem no canto inferior direito, a gente está em um contexto de rede de negócios e um fluxo, né, que cada vez mais tem a se acelerar. Vejam que se estima que entre 2016 a 2030, a população em todas as classes de tamanho da cidade ela está projetada para aumentar, não para diminuir, né? Enquanto que a estimativa para a população rural é diminuir ligeiramente. Então, as pessoas buscam os centros urbanos, seja por questão de trabalho, emprego, qualidade de vida, ou por alguma demanda específica. Então, os centros urbanos são buscados pela população e não tem espaço para todo mundo, né? Como assim, nos países desenvolvidos, né, em algumas regiões da Ásia, não tem comida para todo mundo. Isso é uma tendência que deve ser repensada. Então, até 2030, existe uma população projetada de 730 milhões, viverá em cidades com pelo menos 10 milhões de habitantes, representando 8,7% das pessoas do mundo. Então, vejam, gente, que o contexto, né, que envolve cidades inteligentes, ou Smart City, e os aspectos relacionados, tem a ver com inovação, com tecnologia, com internet das coisas, criatividade, empreendedorismo, cidade digital, big data, computação em nuvem, sustentabilidade, qualidade de vida, conhecimento, formação, transparência, né? São alguns dois aspectos que estão associados com o contexto de cidades inteligentes e que a logística ela tem um papel fundamental aí também para melhor auxiliar a performance do contexto de cidades inteligentes. Então, um outro dia, alguém perguntou assim, professor, mas cidade inteligente é um contexto que só se aplica a cidade grande, né? Megalópole, em cidade que tem condições tecnológicas ou que tem sua internet mais bem resolvida, coisa do tipo. E não é assim, gente. É importante tirar, né, esse entendimento que cidade inteligente ela só se aplica a grande cidade. Não. Cidade inteligente, como no próprio conceito que Finger, né, uma das autores seminários aí na área de cidades inteligentes, destaca que Albino também, destacam que cidades inteligentes trata-se da melhor utilização e otimização dos recursos disponíveis daquela cidade. Seja uma cidade com 100 mil habitantes, seja uma cidade com 2 milhões de habitantes, ou mais que isso. Então, o que se entende como cidade inteligente, como o próprio nome diz, é inteligência na cidade. Ou seja, buscar racionalizar, utilizar da melhor forma os recursos disponíveis daquela cidade e a vocação que ela tem para com esse uso e aplicação desses recursos. Tá? Então, vejam que Smart City ela se refere à busca e identificação por soluções inteligentes que permitam às cidades modernas melhorar a qualidade dos seus serviços prestados aos cidadãos. Ponto, acabou. Certo? Obviamente, a gente vai ver outros desdobramentos do conceito de cidades inteligentes, mas que vem cada vez mais se resumindo a esse DNA, cidade inteligente, que é o uso da melhor forma dos recursos disponíveis que aquela cidade tem a oferecer, certo? Cláudio, pode falar. Fazendo um paralelo assim com a tua fala, né? E a gente vê muito nesses casos menores, né, de cidades, né? Que às vezes a gente não tem a cidade inteligente, a gente tem alguns projetos, algumas ações que são inteligentes, né? A gente pensar nessa questão de logística, né? Por exemplo, entrega de medicamento, né? Se as pessoas que precisam daquele medicamento todo mês, é certo que eles precisam, e esse medicamento chega até lá e eles evitam, por exemplo, fila, né? Por exemplo, você deixou de superlotar um determinado espaço, entregando as coisas de uma forma eficiente às pessoas, né? Porque elas já realmente precisavam daquilo. Então, é uma prática que
vamos dizer assim, é uma prática possível de executar, que talvez exija uma tecnologia relativamente mínima, que é um sistema, talvez, né, e que é possível de executar. E é uma prática que pode ser feita por bairro, né, por exemplo. Então, às vezes, necessidades menores, a gente não tem a cidade, né, mas a gente tem algumas ações. E algumas cidades, né, eu vejo nesses slogans, né, das cidades pequenas, às vezes eles usam muito isso como marketing, né? Aqui, cidade, às vezes eles criam até projetos menores para realmente trazer isso como um marketing, onde, na verdade, não existe em si na cidade, né? Existe mais, às vezes, um perfil do marketing mesmo, né? Aí, não sei se, de repente, você pode comentar esse lado, né? Porque eu acho que a gente tem essa perspectiva dos maiores centros, né? E das maiores cidades, que eles têm, talvez, mais condição no aspecto de conectividade, de disponibilidade de recursos, mas também tem muito mais gente, né? Se tem muito mais gente, tem muito mais empresa, então é mais complexo. Nas cidades menores, a gente tem, talvez, mais condição de executar aquilo ali, mas a gente tem menos recursos, menos tecnologia, às vezes, né? E tem esse meio aí, né, que fica meio como marketing, né? Não sei se nas suas experiências aí nas pesquisas, você já observou um pouco disso, né? Dessa figura do cidade inteligente como uma vitrine mesmo, né? E, na verdade, a gente vê que não tem, né? Por exemplo, aqui em Maceió, quando eu estava no NIT, eu fui participar de um evento que era o lançamento do projeto Maceió 4.0. Aí, quando foi lançado lá, eles trouxeram um representante do Ministério, eu não lembro, acho que era o Ministério da Ciência e Tecnologia. Trouxe um representante, mas foi tipo um evento, onde eles lançaram a cartilha no hotel, um dos mais luxuosos aqui, né, o Ritz. Foi o evento no Ritz, com o representante do governo, e onde lá só estava meio gato pingado, assim, da sociedade, um grupo mais, assim, elitizado, vamos dizer assim. Então, onde é que estava a população, né? Porque o braço que a gente estuda aqui, cidade inteligente, no caso, é o cidadão, né? A participação do cidadão. Então, onde é que estava esse grupo, né? Onde é que estava o pessoal lá, os representantes comunitários, que a gente tem muito aqui, das grotas, que a gente tem muitas grotas aqui, né? Então, ali para mim foi o marketing. E lá, quando ele chegou, já tinha mudado o nome. Então, a cartilha que tinha sido emitida ali e tal, já tinha um novo nome, que era um nome mais amplo, né? E a gente tem muito isso aqui na cidade, né? Pontos instagramáveis, a gente tem muito esse negócio do marketing aqui. E a gente vê que a cidade ela é bem diferente, né? Você tem um braço muito elitizado e você tem um braço muito marginalizado, assim. Aqui é bem distante, assim, sabe? Sim, estou entendendo. Cláudia levantou a mão. Pode falar, Cláudia, que eu peguei. Luiz, eu já armazenei o teu discurso, eu vou tentar desmembrá-lo. Vamos lá, seguir com a Cláudia. Bom dia a todos os presentes, né? Queria agradecer aí a presença do professor, excelente a explanação até agora. E aproveitando um pouco do que o Luiz falou, ontem a gente teve aqui no município uma reunião, né? A primeira oficina colaborativa referente à questão do projeto da Orla de Maceió. Eu não participei, porque eu estava em aula, mas assim, eu estava dando uma olhada, né, no que a imprensa falou sobre, e assim, eu achei interessante essa colocação do Luiz, né, dessa questão colaborativa, da comunidade, está bastante envolvendo, e eu gostaria de saber se o senhor já teve alguma experiência, né, por exemplo, nos projetos de marketing turístico do município, de algum estado, e o senhor poderia falar um pouquinho também sobre a importância, né, para a gente ter essa pauta para o turismo. Obrigada. Nada, que agradeço. Posso sim. Bom, então deixa eu pegar carona aí no que o Luiz trouxe, a questão dos agentes públicos, de alguma forma, mas antes mesmo de tratar da questão dos agentes públicos, seguir na trajetória de experiência para o turismo, ligada à cidade inteligente, eu falo com meus alunos aqui de logística que estudar na graduação ela é fundamental, que desperta no aluno interesse, encoraja eles, na verdade, especificamente, né, para municípios menores, né, e depois tentar buscar soluções, oferecer soluções para as cidades, que é um problema enorme, né? Então, e quando a gente fala de um grande centro urbano, significa se deparar por questões que muitas das vezes nem o plano diretor, né, e quando uma cidade tem um plano diretor, muitas das vezes fica limitado àquele período de governo, né? Então, falta aí a manutenção ou continuidade, dependendo da região, da aplicabilidade do plano diretor, que está muito associado ao que nós estudamos em administração com planejamento estratégico, né? Desenvolver ações, projetos, buscar recursos. Muitas das vezes, inicialmente, você tem, né? Esses gestores têm, os gestores públicos têm os recursos, mas, enfim, eu não vou entrar na seara da política, né? Então, a gente iria para outro caminho. Mas, enfim, tem um plano diretor,
E esses planos diretores, eventualmente, não são implementados, executados na sua totalidade. E muitas das vezes, falta aí mesmo boa vontade, né, de aplicabilidade. Quando eu digo assim, que eu falo para os meus alunos que lá na graduação é importante o conhecimento, a informação, para depois amadurecerem esse conhecimento e informação na prática, a gente deve buscar a multidisciplinariedade, né? Buscar entender outros assuntos para fora daqueles que a gente estuda na graduação, seja o curso de contabilidade, o ensino médio, administração, logística, qualquer que seja. A gente está hoje envolto, né? Nós estamos cercados cada vez mais por tecnologias, cada vez mais por serviços que estão associados a tecnologias. Percebam que dependendo da região, claro, né? Os próprios gestores públicos estão buscando, de alguma forma, aplicar transparência nos dados, nas informações, buscando uma espécie de participação social, interação com a sociedade, né? Algumas regiões cada vez mais estão implementando isso. Aqui no Recife, particularmente, né, a prefeitura busca, de alguma forma, nos seus canais, sites e tudo mais, abrir um diálogo, uma conversa, né, com a sociedade, alguns links, o governo, de alguma forma, também. Luiz falou agora em pontos instagramáveis, né? Então, as mídias sociais digitais, ela tem, de alguma forma, embalado essa questão mercadológica. Então, vez ou outra, a gente está falando de tecnologia, de inovação. Daí eu falo com meus alunos, gente, se vocês tiverem tempo, disponibilidade, né, vão buscar fazer um curso complementar a esse que vocês fazem, né? O Luiz conheceu a Luciana, né, foi a nossa orientadora, a filha da nossa orientadora, né, por exemplo, além de falar 3, 4 línguas, né, ela desde cedo, ela estuda programação, né, programação, então para a gente, né, eu já sou umas 40, né, então nunca é tarde para começar, mas assim, quem dera eu na minha época, né, como né, nós temos alunos aí, pudesse fazer um curso desde cedo, voltado para a tecnologia como programação, ciência de dados, e desenvolver mesmo, fazer parte de algum curso na área de inovação, na área de tecnologia, porque são cursos que vão estar alinhados à bagagem desses alunos em tempos atuais e que vão, de alguma forma, poder oferecer soluções para essas questões problemáticas de centros urbanos e cidades que nós temos. Então, Luiz, acompanhando um pouco desse teu discurso aí sobre a questão pública, né, e planejamento, a questão de que é um pouco mais mercadológico o tema das cidades inteligentes, superficial e pouco aplicável, que, como eu falei anteriormente, nas agendas dos gestores públicos se faz presente, né? Tem a questão da pomposidade de mostrar para a sociedade que se faz. Eu mesmo, né, quando teve essa última eleição para prefeito e governador, eu lembro que lá na minha cidade, né, de origem eu sou de Macapá, eu estava terminando o doutorado, e aí eu vi o tema lá em Macapá, né? Não subestimando, mas aí o cara querendo falar sobre cidade inteligente, aí fui pegar, ele tinha publicado um guia de cidade inteligente. Mas quando eu olhei aquilo ali, cara, eu lembrei agora, Luiz, tu falou disso, isso aqui é marketing. Porque a gente olha para a infraestrutura da cidade, ela não tem condições ainda de desenvolver algumas ações que se promete, né, no campo político, no campo público. Então, vejam que a cidade, ela tem os seus representantes, os seus gestores públicos que fazem parte ali como stakeholders para melhorar a performance dessa cidade nas dimensões que a gente tem, de economia, qualidade de vida, pessoas, governança, mobilidade, que tem nessa pegada para outras dimensões muito da responsabilidade dos atores públicos, mas também a gente tem as iniciativas privadas que fazem parte desse espaço. Então, infelizmente, a gente tem sim um pouco dessa superficialidade da aplicação de cidade inteligente, pelo que a gente falou lá atrás. Cidades desenvolvidas, como tem exemplos mais aí na frente que eu vou tratar, Paris, Amsterdã, Nova York, Barcelona, por exemplo, elas já melhor amadurecem o contexto do tema da cidade inteligente, porque, como eu falei lá atrás também, já se tornou uma dor, um problema de saúde pública, um problema de mobilidade, um problema em que atrasa a entrega, um problema de sustentabilidade, porque as indústrias ali e petroquímicas têm afetado lençóis freáticos, um problema do trânsito que tem impactado a qualidade de vida das pessoas. Então, tu imagina que quem são os responsáveis por essa fluidez das grandes cidades lá, que tinham que buscar soluções e que já buscaram e estão buscando, são os gestores públicos, que saíram do papel, saíram das agendas e foram aplicar. Tinham e têm interesse, por exemplo, em atrair eventos, como Copa Mundial, Olimpíadas, né? Imagine que eventos internacionais vão para as cidades, não vão querer uma cidade bagunçada de qualquer forma. Não é por acaso, por exemplo, que essas cidades de primeiro mundo, Canadá, Estados Unidos,
Europa, de modo geral, elas não recebem por acaso investimentos e não recebem eventos internacionais e outros eventos de outros segmentos por acaso. É porque elas fazem um dever de casa. Então, a gente compara, obviamente, com países desenvolvidos, porque são nossas referências. E essas referências que, bom, a gente vai levar um tempo, né, para amadurecer, para graduar. Nós estamos engatinhando ainda com a perspectiva de cidade inteligente, e que bom que nós estudamos, pesquisamos os benefícios de cidades inteligentes, que, vejam, algum dado momento vai ser implementado. Na sua integralidade ou parcialidade, estamos engatinhando com algumas ações. Ali na Bahia, né, com indicadores de cidades inteligentes em Curitiba, Salvador. Curitiba, que é referência, né, do ponto de vista de estudos e aplicabilidade pelos gestores públicos em cidades inteligentes, fica sempre ali Curitiba e São Paulo, né, no ranking que a gente já vai falar sobre indicadores de cidades inteligentes. Então é isso, tá, Luiz? A coisa do marketing, ele vai existir pontos instagramáveis e muito mais vai existir ainda, isso proliferado ainda mais, né, porque é o que gera voto, é o que promove, né, gestor público. Então, esse é um ponto. Um outro é que a Cláudia perguntou sobre experiências, né, da parte de turismo, de cidades inteligentes. Como eu falei, foi esse ano, se eu não me engano, eu conduzi uma palestra lá para o FEComércio que pedia aplicabilidade de cidade inteligente na área de turismo, especificamente no Rio Grande do Norte, né, cidade de Natal. Então, a gente tem o contexto de cidades inteligentes, na verdade, mais da busca e oferta de soluções de mobilidade, atrelado à mobilidade, atrelado aí à questão do turismo, com a pegada de Smart City, que significa dizer o que na prática? Como a gente materializa isso? É a cidade oferecer, por exemplo, vias de acesso fáceis para entrada e saída. É a cidade oferecer linhas ou faixas exclusivas para motocicletas para transitar junto com os carros pesados de passeio. É oferecer faixas de ciclovias e pontos de bicicletas, um número maior de pontos de bicicleta, para o turista utilizar, né? É oferecer, portanto, acesso à internet em pontos turísticos para ter dados e informações compartilhados, abertos, né? Que é o que Nova York, Paris, Amsterdã fazem, né? Amsterdã é considerada uma das cidades mais sustentáveis mundialmente falando, né? Pela questão de se tornar algo cultural, né? O uso de bicicletas, ter a internet disponível, e tudo isso, gente, vai influenciar na redução da emissão de dióxido de carbono, influencia na questão do clima, influencia na qualidade de vida, alivia, vamos dizer assim, a pressão para os gestores e melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Então, quando a gente volta lá no conceito de Smart City, que busca, por exemplo, utilizar da melhor forma os recursos que essa cidade tenha, significa dizer que essa cidade ela pode ser pequena, ela pode ser grande, e se é uma cidade grande, veja que uma cidade grande ela tem mais infraestrutura, ela tem mais digitalização, ela tem melhor internet, ela tem melhor, muito provavelmente, ela tem melhor educação, ela tem melhor qualificação do seu pessoal. E tudo isso endereça-se para a racionalização e a busca do ótimo, né, no que essas cidades têm a oferecer. Então, falando de experiência, eu tive basicamente essa aí lá recente, né, do FEComércio, lá em Natal, que busca-se, portanto, oferecer soluções para que o turista se sinta à vontade, conectado, né, constantemente com as suas experiências que a cidade tem a oferecer, né, seja por meio também das mídias sociais digitais, com a internet, com a facilidade, com o trânsito, né, e mobilidade nessas cidades, certo? Eu, como eu falei, morei 17 anos em Natal, enfim, eu não vou entrar na seara política, mas a gente tivemos uma perda na última década, né, em Natal, por ter o aeroporto, né, se distanciado do centro da cidade, né, o aeroporto central, ele funciona apenas como uma base aérea agora, e aí o aeroporto de Natal fica aproximadamente 1 hora da capital. Isso incomodou muitos moradores do Rio Grande do Norte, né, e até hoje, enfim, está uma discussão aí se volta a reativar o aeroporto central para ficar uma espécie de 2 aeroportos, né, como Congonhas e Guarulhos, enfim, para ter o aeroporto de passageiros, né, no central, e a ideia de fazer o aeroporto de carga, que era a ideia desse aeroporto lá de Natal, até hoje não vingou, né, tem muitos voos pontuais ali, Lufthansa, e quando vai, né, FedEx, fazer transportes pontuais, mas assim, não se justificou aquele aeroporto lá, certo? Enfim, mas aí tem a seara política, como eu falei, não vou entrar nesse campo. É isso, gente. Então, cidade inteligente tem, espero, tá, Cláudio, de alguma forma ter auxiliado no teu questionamento, Luiz. Volto para cá. Como vocês perceberam, né? Cidade inteligente é um tema bastante multifacetado, né? Ele possibilita e dá acesso a outras áreas, né? Então, ele não está reservado ou condicionado a ciências sociais aplicadas, mas está lá para a área das engenharias, em todas, né? Ou na maioria das engenharias, na área da saúde, porque tudo que envolve
uma cidade e os atores que fazem parte dessa cidade, que inclui aqui sociedade, de modo geral, participantes dela, tem também estudos dedicados e direcionados para, certo? Então, no contexto de cidade inteligente, como eu falei, a gente tem aí a baila do governo, economia, transporte, logística, saúde, meio ambiente e sociedade. Isso aqui eu já falei para vocês, né, as características de cidade inteligente. Aqui eu vou passar, tá, gente? Porque aí fica um slide caso vocês queiram utilizar depois, que são as dimensões das cidades inteligentes, que inclui basicamente a mobilidade, economia, qualidade de vida, pessoas, governança. Ó, aqui tem um exemplo, por exemplo, a destacar, a cidade de Londres, né? E aqui, gente, agora a gente vai extrair alguns exemplos, né? Porque são referências para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento para utilizar na aplicabilidade do que de melhor, das melhores práticas, né? Nas cidades em desenvolvimento, né? Até nas menores. Então, vejam que a capital inglesa, né, está no caminho para atingir 11 milhões de habitantes até 2050. É muita gente. A meta de Londres é atingir 80% das viagens feitas pela cidade, feitas a pé, de bicicleta ou de transporte público até 2041. Até 2050, a capital inglesa pretende se tornar neutra na emissão de carbono. Importante destacar aqui, gente, que assim que a tecnologia da informação influenciou, como eu falei lá no início, as cadeias de negócios, cadeias de suprimentos, ela influenciou, influencia e influenciará também a formatação conceitual da logística. Para as cidades inteligentes não é diferente. O uso de tecnologia, de informação, inovação tecnológica, também cada vez mais afeta e afetará o contexto das cidades. E nesse sentido a gente está caminhando para uma digitalização nas operações vinculadas às cidades, está caminhando para uma digitalização, uma transformação digital para os negócios. Tá? Vejam que Londres possui uma plataforma de dados abertos, né, que é usada por mais de 50 mil indivíduos, empresas, pesquisadores, desenvolvedores, né, todos os meses. E a gente está falando em dados abertos. Né? Isso é algo que as cidades cada vez mais buscam utilizar o ferramental, as tecnologias de informação. Investimento em transporte público, a cidade, para conectar-se a 30 estações já existentes, existe aí, portanto, esse investimento esperado, né? Cidades inteligentes também tem... Pode falar, Luiz. Nessa dimensão que você fala aí de dados abertos, né? Eu até, na época que eu estava escrevendo a tese, eu peguei alguns casos, né? Para, tipo, ver como é que era e tal. E realmente é bem legal esse caso de Londres, né? Que você faz um cadastro e você começa a receber informes sobre as ações da cidade, a situação... Vai chover. E você tem acesso à plataforma, que é esse dashboard, né? Acho que, não sei se é assim que fala. E você tem acesso realmente a esses dados. Aí, se a gente trazer aqui para o Brasil, né? A gente precisa de informação, a gente tem o ESIC, né? Que a gente tem uma lei para isso, mas nem sempre é atendida, né? E nas prefeituras, esse setor de ouvidoria, esse setor de retorno, por vezes ele é sucateado, né? Porque nem todo mundo quer dar aquela informação que você quer. Às vezes ele quer dar só aquela informação que ele deseja, não necessariamente a que você quer, né? E a gente tem muito essa questão partidária, né? De oposição, nas cidades pequenas em especial, que um quer pegar a informação que tem do outro para poder usar em algum momento. E a gente, enquanto pesquisador, sente até dificuldade, né? De ter acesso a essas informações. Eu já fiz pesquisa que precisava de ter acesso a informações e não foi respondida por algumas prefeituras por conta dessa lei que não é atendida, né? Então, veja que isso não é necessariamente inteligente, né? Isso é só cumprir a regra. E a gente não, assim, só não estou demoniando, né? Nem colocando o nosso país como o pior de todos, mas você vê a cultura, né? E a diferença que a gente tem entre um país e outro, né? Com certeza. Isso influencia, Luiz, no que a gente trata, né? A questão de transparência, compartilhamento de dados, né? É importante, sim, entender, né, como é que as informações elas influenciam na dinâmica, no humor da sociedade. Veja que a gente está atravessando aí, por exemplo, né, a gente está falando de cidade não tem como desassociar a questão do clima. A gente está atravessando aí alterações climáticas, né? Num momento está chovendo, está dando tempestade, no outro momento a gente está aí com uma perspectiva de um sol muito impactante, né? Então, vejam que também sistemas informatizados, compartilhamento de informação para a sociedade em tempo real, inclusive para prever acidentes, né, climáticos, né, por meio de algum uso de informação e dados compartilhado com a sociedade. Isso é muito importante, inclusive de regiões de riscos, né, sujeito a desmoronamento ou algum acidente mais intenso, né, a partir de alguma alteração climática, né.
Isso a gente trata aí com a questão da gestão de dados, gestão de informações a partir dos gestores públicos, de alguma forma, né? Isso também pode ser influenciado. E aí o meio ambiente ela tem essa outra pegada na cidade inteligente, né? Isso é muito auxiliado com a questão de dados, na logística, né? A logística reversa, de pós-consumo, né? Especificamente, né? Que está ligada às questões ambientais. Outra cidade que também tem um pioneirismo, né? Com Smart City é Barcelona, né? Ela é pioneira no gerenciamento de tráfego usando Big Data, né? Compartilhando dados e informações para os seus cidadãos, né? Isso é muito importante a ser destacado. Amsterdã, né? Cerca de 90% de seus domicílios possuem bicicletas e possui avançado sistema de serviços automatizados para uso público de bicicletas compartilhados. Olha, eu acho não, em Maceió tem aqueles pontos de retirada de bicicleta no Itaú, não tem? Tem. No Itaú não, mas tem da Equatorial, né? Da Equatorial. Tem os que aluga também, né? E tem um ponto de recarga, né? De carro também, da Equatorial. Isso é uma ótima iniciativa. Esqueci. Patinete, né? Pronto, isso é uma ótima iniciativa. Aqui no Recife, cada vez mais estão implantando, não só na aula de Boa Viagem e como é o nome? Jabotão, que é aqui do lado, mas no centro do Recife estão intensificando, né, instalação de pontos de entrega e retirada de bicicletas. Isso, como eu falei, os gestores públicos, obviamente, né, com interesse público e tudo mais, está chegando aí próximo às eleições, estão intensificando um compartilhamento, né, com as iniciativas privadas, que o Itaú, nesse caso, com o uso da aplicação desses pontos, ampliando a aplicação desses pontos de bicicletas de bike compartilhado. Tendo em vista, né, que vocês vão ver aí no ranking de cidades inteligentes, Recife destacou-se esse ano, né, de 2023, como a 20ª cidade inteligente, com todos os indicadores utilizados aí por essa organização. Então, tem se percebido o intenso uso, né, de pontos de bike, assim como, né, países como Amsterdã têm utilizado aí da bicicleta como principal ponto de mobilidade, certo? Vejam que o Recife ele é caracterizado, falando um pouco aqui da realidade do trânsito, que vocês devem conhecer, né, é muito tenso. O tráfego aqui é muito pesado, então, especificamente nas horas de pico, né, de manhã, 6, 7 da manhã para o trabalho, quem sai do trabalho, eu saio, né, e de 6 a 7 da noite, na verdade já começa 5 da tarde, 5 até 7 horas, 2 horas aí de trânsito para retorno. Então, já existe um estudo, como São Paulo já tem, né, aplicado, já existe um estudo para a criação, veja, das faixas de motocicletas, porque tem muita motocicleta na cidade, né? Além de ter as faixas de ciclofaixas, há necessidade da criação mesmo, marcação no asfalto das motofaixas, né? Das motocicletas, né? As faixas para motocicleta. Por quê? Isso influencia na redução de acidentes. Toda vez que eu volto, por exemplo, né, o campus onde eu trabalho, assim, ficar 50 minutos, 1 hora aqui do Recife, na área metropolitana, toda vez que eu volto, tem um acidente, né, envolvendo motocicleta. Por quê? Eles mesmos criam uma faixa imaginária entre eles, né? Então, estudos foram feitos já no Sudeste que já se fazem isso. Então, aqui quer se aplicar também essas ciclofaixas, motofaixas, né? Já existem as ciclofaixas. Tudo isso para dar melhor fluidez ao trânsito, né? E mobilidade. E aí, o que as grandes cidades já fazem, né? Amsterdã, que usa a bicicleta aí como principal meio de intervenção para a mobilidade no trânsito. E a governança, gente, basicamente, ela trabalha a questão de dados. O professor Luiz, né? Que estudou na tese de doutorado de governança, não foi, Luiz? Foi, governança. O Luiz trouxe a importância da governança, né, na área da logística, então isso é muito importante trabalhar também em cidades inteligentes, buscar basicamente enaltecer a questão dos serviços online, infraestrutura, governo aberto, né? A gente tem o exemplo da cidade de Nova York, que tem o monitoramento da qualidade do ar, gestão inteligente do lixo, medição inteligente da água, uso da tecnologia 5G, que gradativamente vem chegando aqui no Brasil, mobilidade inteligente e a governança inteligente. São aspectos que também, envolvidos nas cidades inteligentes, são aplicados na cidade de Nova York, certo? Bom, e aí, como outro benefício de cidade inteligente, nas dimensões, a gente tem a questão das pessoas, trata a inclusão, educação, criatividade e a vida inteligente. Bom, como eu falei, isso aqui eu vou seguindo, tem um exemplo aí de Paris, economia inteligente, eu vou seguindo, que são slides que a gente basicamente deixa como só uma espécie de orientação, mas que já foi tratado isso aqui nas falas anteriores. É importante destacar, gente, aqui, questões ligadas a aspectos inovadores da combinação entre TI e logística aplicadas inteligentes.
Luiz, vocês já trabalharam em algum dado momento aí no grupo sobre soluções de inovações tecnológicas para a logística? Aqui o professor Diego tem um projeto de ensino, né, que é voltado a um sistema, o Flexim. É um sistema que a gente está adquirindo para colocar no laboratório aqui, para os alunos usarem. E aí, na versão grátis, tem um projeto de ensino que já está meio que dando curso ao pessoal para desenvolver algumas ações nesse sentido, né? E, Glauber, a gente trabalha, os meninos que estão aqui, eles não viram ainda, porque eles estão no integrado segundo ano. Mas a gente tem uma disciplina no curso que é de cadeia de suprimentos, e boa parte da disciplina é voltada para tratar essa questão da 4.0, tecnologia, né, novas ações. Trabalha boa parte dessas temáticas, né, de automação, né, na disciplina de cadeia de suprimentos, até mudando um pouquinho o que está previsto na ementa da disciplina, que é uma coisa bem tradicional, assim, bem conceitual, que eu acho que não faz tanto sentido, né? A gente passa essa parte muito rápido para chegar nessa parte de inovação, porque é o que eu acho que precisa ser alimentado e discutido com mais tempo, digamos assim, dado a quantidade de coisas que tem para se falar e discutir. Sim, entendi. E aqui, vejam que, como soluções, né, para as operações da logística, né, existem, como eu falei anteriormente, uma sopa de letrinhas, né, que os alunos vão estudar aí, portanto, B2B, se não estudaram B2C, C2M, ERP, EDI, CRM, BI, enfim, que são siglas, né, que representam o ferramental e também de ações e inovações tecnológicas que funcionam como soluções para as operações de logística. Então, a gente tem nessa inovação logística, por exemplo, a internet das coisas, que gera automação da logística de armazéns. A gente tem como referência aí os armazéns da Amazon. Aqui em Pojuca, a gente tem, inclusive, um centro de distribuição da Amazon, que penso levar meus alunos até no início do próximo semestre lá, fazer uma visita, entender um pouco. Não tem aplicação de automação como a gente tem nos armazéns norte-americanos, né, ou na Europa, mas a gente tem aí já algumas ações da metodologia da Amazon por aqui. Tecnologias de sensores, né, por exemplo, monitoramento de status de carga, determinação das dimensões da carga, medição em níveis de capacidade de volume de estoque, robótica de automação ligada, por exemplo, à embalagem, montagem e triagem de mercadorias, tecnologia em nuvem, né, que diz respeito a esse grande banco de dados, que se tem a coleta de informações em sites integrados, uso de Big Data, né, com relação à otimização de rota em tempo real, previsão de demanda, que auxilia nas operações de logística. EDI, WMS, ERP, RFD, GPS, TMS, código de barras, enfim, e tantas outras siglas que funcionam como soluções para a logística. Trazendo uma delas aí, né, o Warehouse Management System, que é o sistema de gestão de armazéns, basicamente é um grande sistema e complexo sistema que auxilia o gestor para a melhor organização dos materiais, produtos instalados nos seus armazéns e relacionamento com o fornecedor e cliente também, certo? Óbvio, né, gente, que a gente tem, com os aspectos inovadores da combinação entre TI e logística para aplicação de cidades inteligentes, o reflexo do desenvolvimento de produtos, né, e também lojas, que, por exemplo, a gente tem lá em São Paulo a primeira loja autônoma da América Latina, com possibilidade de você comprar algum item sem nenhuma intervenção humana, apenas por conta da identificação de sensores, né, por meio de sensores. Tem um vídeo, Luiz e Diego, muito antigo, né, acho que tem uns 15 anos esse vídeo, não sei se vocês já viram, vou colocar lá no YouTube. O cara entra numa loja europeia, se eu não me engano, ele entra com um grande casaco, ele vai colocando os produtos, né, nesse casaco, pega tudo, não sei o que, só tá ele na loja e sai, né, não dá satisfação para ninguém. Então, esse vídeo é antigo, né, tem uns 15 anos, eu acho, 10, 15 anos, e a gente está falando aqui, já naquele período do embrionamento do uso de sensores, de internet das coisas, da própria internet, né, e da automação. E aí se pergunta, né, nossa, esse tempo todo não vingou ainda, não se tornou escalável essa tecnologia, vamos dizer assim, para outras finalidades varejistas de comércio. Então, muito provavelmente não se tornou escalável ou disseminado, vamos dizer assim, essa tecnologia, porque se esbarra na questão cultural, se esbarra na questão da escalabilidade, né, cultural. Porque tu imagina, eu vou chegar ali, aí no supermercado, no comércio, botar ali nas coisas, nas casacas, vão achar que estou roubando, né, ou furtando alguma coisa do tipo, né? Então, esbarra na questão cultural, esbarra na disponibilidade de tecnologia, infraestrutura de internet, tecnologia também, né? Esbarra também numa questão não somente cultural, socialmente falando, mas cultural do ponto de vista organizacional. Os gestores não colocar isso, receosos de terem perdas, né? Prejuízos, né? Por uma falta de adaptação do seu público-alvo, né? Então, a automação, como dizemos aqui, ela serve como referência, né, para experimentos e ajustes e adaptações
à nossa realidade. Então, são aspectos inovadores, né, que também estão associados à tecnologia da informação e logística. Como falamos aqui, né, a mobilidade para a sociedade, o trabalhador, outro exemplo é de São Paulo, em ter pontos, né, de retirada e entrega de bicicleta, né, com as ciclovias, isso tem se disseminado, né, no Brasil de modo geral. Ô, Glauber, Diga aí. só para usar um outro exemplo, acho que todo mundo aqui já deve ter visto, né? Envolve até essa questão de cultura, e para a gente ver que muitas vezes está disponível e muitas vezes as pessoas não utilizam, que são aqueles caixas de mercado self, né? Que você paga sozinho, por exemplo. A primeira vez que eu tive contato não foi aqui, e eu fiquei assim, como assim? Não tem ninguém? Cadê o pessoal para pagar? Aí minha esposa disse, não, por aqui, vá, que ela já tinha tido contato. E assim, você observa que muitas vezes, hoje não, o pessoal já está começando a interagir e tal, mas eu já parei para observar várias vezes os mercados, né, topado, as filas todas muito cheias, e lá os caixas relativamente vazios, e o pessoal não vai, né, seja por uma resistência, seja por medo de interagir com a tecnologia, né, ou seja uma questão cultural, de ter a necessidade ainda de ter alguém, porque se sente seguro se for alguém falando com ele, né, passando o cartão, ou seja lá o que for. Então as pessoas ainda têm essa resistência de coisas, inclusive, que já estão acessíveis aqui para a gente. Então, você vê que esse processo, né, muitas vezes é bem lento mesmo, por uma questão cultural, né, mas a gente realmente precisa avançar nessa implantação, né, na utilização dessas tecnologias. Isso mesmo. Sabe que um dia desse, Diego, eu tive um insight, estava justamente nessa situação, né, várias filas, né, e lá os caixas para passar o produto, né, por meio da leitura de sensor, QR Code e tudo mais. E aí eu tive um insight que foi assim, gente, essa fila toda aqui, por que tá faltando, sabe o quê? Propaganda, divulgação, estímulo. Simplesmente colocar lá, seja por meio de um totem interativo, ou um cartaz de marketing mesmo, de divulgação, pôster, dizendo assim, ó, você quer... O comparativo, né, são essas jogadas de marketing. Você prefere ficar 1 hora nessa fila aí manual, ou quer fazer suas compras aqui em 2 minutos? Ou alguma associação por charge. Você que tem um compromisso para daqui a 10 minutos, em 1 minuto você paga aqui. Aí o cara vai estar lá nessa fila manual, né, aguardando por horas, e vê esses estímulos, essas propagandas, essa divulgação, lá nos outros caixas automáticos, ele vai repensar se fica nessa fila manual ou não. Então, o Diego, foi um insight que eu tive na época, né, um dia desse. Estava nessa situação dessas filas, aí eu fiquei pensando, eu fui, né, porque eu tinha comprado pouca coisa, porque aí talvez o próprio supermercado, o ambiente de varejo que adquiriu esses equipamentos não tenham pensado na parte mercadológica da coisa, né, em estimular, né, em colocar provocações para que esse cliente ele venha para cá, não somente colocando alguém para ajudar, que eventualmente tem alguém para ajudar, mas você tem que estimular, você tem que provocar. Como é que você provoca? Indo lá na dor do consumidor, que é o quê? O tempo. O cara não quer, ninguém quer perder tempo em fila. Falta colocar esses totens, essas divulgações, né, ali mesmo, provocando. Vem aí, vai ficar aí 10 horas aí esperando, vem aqui em 2 minutos, coisa do tipo, sabe, charge, tá faltando. Eu ainda não vi isso, sabe, em nenhum dos lugares que eu fui, em cidades que eu fui, essa aplicação mais de estimular, de projetar isso. Inclusive, viu, Luiz, dá um artigo científico. Né? Associado aí marketing e operação de varejo. Enfim. Bom, gente, a gente está caminhando para a parte final aí da apresentação, desse nosso diálogo aí sobre logística em cidades inteligentes. É preciso ter em mente também que a gente precisa ter indicadores, né? A gente precisa ter parâmetros nas cidades, porque a cidade é um ambiente complexo, interativo, mutante, né? Intenso. Então, tratar simplesmente de logística em cidade é muito resumido, né? É muito compacto demais tentar colocar esses 2 temas dentro de uma caixa, e não dá. Então, a gente tem que buscar saber quais critérios, buscar entender e investigar quais elementos, aspectos, dimensões, indicadores que vão ser investigados para ser levado à baila, para serem embalados e pesquisados, né? Exaustivamente, estressando esses indicadores, para então ter resultados promissores. Então, aqui em Cidades Inteligentes, a gente tem uns eixos. Então, existe um ranking, que é chamado Ranking Connect Smart Cities, que, se eu não me engano, já está na 11ª edição. Eu sigo desde quando comecei o doutorado, desde quando comecei a estudar Cidades Inteligentes.
esse ranking, muito respeitado, né, e que usa uma metodologia, usa indicadores por meio de eixos para poder, então, ranquear as cidades no Brasil. Né? A gente está falando agora de um contexto nacional. Então, o Ranking Connect Smart City, gente, é uma organização, né, de especialistas que estudam cidades inteligentes, buscam extrair dados e informações, atrelá-los a indicadores, gerar resultados e ranquear as cidades mais bem posicionadas do ponto de vista do uso da melhor forma dos seus recursos. Né? E aí, basicamente, esse ranking utiliza como eixos mobilidade, economia, educação, segurança, energia, TI, empreendedorismo, governança, meio ambiente, saúde, né? E aí a gente tem uma edição já quentíssima, saída do forno, né? Desse ano, do Ranking Connect Smart City, com os seus vários indicadores, né? Para mensurar, né, o quanto a cidade é inteligente do ponto de vista de algum eixo, de alguma dimensão. Então, falando de modo geral, em todos os rankings, na média de todos esses rankings, a gente tem para esse ano de 2023 as 10 cidades mais inteligentes do Brasil. E sempre está ali, Curitiba, São Paulo, Florianópolis, e por incrível que pareça, esse ano, o Rio de Janeiro desceu e muito, que Rio de Janeiro ficava ali entre as 5 primeiras cidades mais bem posicionadas. E aí a edição desse ano colocou aí como a Florianópolis a cidade mais inteligente do ponto de vista dos indicadores utilizados, né, por essa organização. Curitiba é segundo e São Paulo terceiro. A gente tem as outras 100 cidades aí consideradas inteligentes, também aí de modo geral. A gente tem o Recife, onde eu estou atualmente em 21º lugar. A gente tem aí, vocês estão aí próximos a Maceió. Maceió está na posição número 76, né, ali também figurando. Macapá, de onde eu sou, ela não está aqui por algum motivo da não utilização de algum indicador ou porque mesmo algum critério mínimo de pesquisa não foi utilizado e aí essa organização não considerou a cidade aí nessa listagem, certo? Bom, e estamos falando de logística em cidades inteligentes. Um eixo muito importante a ser destacado aqui é a mobilidade. Então, como a cidade de São Paulo aqui, ela destaca-se como a cidade mais bem posicionada no eixo mobilidade 2023, como vocês veem, também seguida pelas demais, Florianópolis, Santana, Parnaíba, em São Paulo. Então, aqui no eixo mobilidade, gente, esse ranking utilizou alguns critérios, né, que dizem respeito a automóveis por habitante, idade média da frota de veículos, ônibus, né, e automóveis, outros modais de transporte em massa, se a cidade tem uso de ciclovias, conexões rodoviárias entre estados, acesso ao aeroporto, percentual de veículo de baixa emissão, bilhete eletrônico de transporte público, semáforos inteligentes e também a relação de mortes no trânsito. Então, esse ranking considerou esses indicadores, né, para poder, então, ter um resultado. E vejam que os destaques da cidade de São Paulo são basicamente por a cidade utilizar bilhete eletrônico no transporte público, semáforos inteligentes, ter 3 opções de aeroportos com voos regulares em um raio de 100 km de cidade, Guarulhos, Congonhas e Viracopos, certo? Aqui é uma foto da cidade de São Paulo. Vejam que ainda no eixo de mobilidade, as cidades mais bem posicionadas em 4 regiões, né, do Brasil, estão entre as 11 mais bem posicionadas também no recorte lá do ranking geral de mobilidade. Então, no Nordeste, esse ano, destacou-se aí Fortaleza, se não me engano, ano passado foi Salvador, no Sudeste, São Paulo, Centro-Oeste, Brasília, Sul, Florianópolis e no Norte, Palmas, né? Caso vocês queiram acessar o ranking, né, de cidade inteligente desse ano, está disponível já na internet, só botar aí Ranking Connected Smart Cities, né, edição de 2023, vocês vão encontrar lá. Bom, gente, e aí a gente tem alguns desafios, né, para aplicação do conceito de cidade inteligente. Do que nós já falamos aqui, né, essa questão política, questão de infraestrutura, econômica, cultural, de educação, burocracia, participação social, uma questão limitante, e algumas soluções, né, que podem ser implementadas com o conceito de Smart City. Entre elas, né, a gente tem aí a promoção e entendimento do conceito e aplicação prática de cidade inteligente, ela passa pela educação e a qualificação da sociedade, investir em infraestrutura tecnológica, banda larga de internet, tecnologia 5G, cobertura de Wi-Fi, cobertura com uso de sensores, benefício e desenvolvimento de novos modelos de serviços para atender demandas sociais, empresariais, governamentais, ligados à internet das coisas, entre outros, tá, gente? Então, aqui temos 10, mas aí a gente poderia ter outras soluções dessas que possam beneficiar indústrias, empresas e a sociedade, né? Ofertar, né, dados abertos a fim de gerar mais transparência, monitoramento e controle de novos serviços, geração de valor, né? Tornando uma cidade mais habitável, fluida, né? Com qualidade de vida. Bom, tem uma questão que está associada à tecnologia 5G, né? Como ela pode contribuir para a expansão do conceito de Smart City. Não tem como a gente desassociar, gente, logística e Smart City de tecnologias, e especificamente que nós estamos vivenciando hoje a coisa do 5G,
né, cada vez mais tem feito parte aí do uso de sistemas, da conectividade entre empresas, cidades, sociedade. Então, destaca-se basicamente aqui dessas contribuições do 5G para a cidade inteligente, aumento da velocidade de conexão, redução da latência, né, que é o tempo de envio e recebimento de dados, estímulo ao desenvolvimento de novas formas de negócio, como falamos aí na digitalização dos negócios, transformação digital, né, as cidades cada vez vinculadas às questões digitais, a logística cada vez mais alinhada às questões de inovação tecnológica, seja pelo uso do seu ferramenta tecnológico, pela digitalização dos negócios, permitir novas formas de interação com serviços e produtos inteligentes, permitir conexões de tecnologias já existentes, como telemedicina, né, e carros autônomos por meio do uso de sensores, milhares de objetos, né, e melhorar o monitoramento de tráfego, né, implementar a mobilidade inteligente. Bom, aqui são algumas referências que eu utilizei, né, para fazer essa explanação, e que esse contexto, gente, portanto, de logística, essa logística moderna, essa logística sofisticada, que o uso das suas ações e práticas operacionais vão cada vez mais influenciar e auxiliar nas demandas das cidades inteligentes, e que junto a esses dois contextos, né, a gente tem inovação tecnológica, que amarra de alguma forma as duas para poder atender às demandas industriais, organizacionais e sociais, beleza? Era isso que eu tinha a compartilhar com vocês, como eu falei, previsto aí de aproximadamente 1 hora de fala. Bom, fica à vontade, tá, Luiz, Diego, questionamentos, para que a gente finalize. Vou finalizar aqui também a minha apresentação. Compartilhamento, na verdade, do slide. Cláudio, muito obrigado, tá? Acho que foi excelente, né, a sua participação aqui conosco. Dá bom dia aí o D'Artagnan, o Jair, que entraram depois, e conseguiram acompanhar, eu acho que a Mariana também conseguiu acompanhar um pouco, a professora Mariana está no doutorado, o D'Artagnan do Campus Marechal Deodoro, e o Jair, eu acho que o Jair é egresso nosso, ele solicitou participar, eu mandei um convite para ele está aqui conosco. Seja bem-vindo. Cláudio, muito obrigado pela fala, acho muito bom, né? Deu para clarear um pouco, né? O professor Diego perguntou se você vai disponibilizar os slides, se é possível. É sim. Eu te encaminhei, tu pode compartilhar, tá bom? Pronto, eu posso mandar aquele, né? Você me mandou. Pronto, acho que tem muita informação, né? Até de questão de referências, né? Que a gente fez no curso com o Glauber na segunda, tem muitas citações ali, tem alguns, essa parte do ranking, eu vi que tem alguns autores que você usou, né? Então, acho que dá uma ajuda para a gente pegar essas referências e botar nos PIBIC, né? Daqui, vocês. E isso eu tenho a agradecer. Queria ver se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário, alguma fala. Não, primeiro, parabenizar, agradecer, Glauber. Como o Luiz comentou aqui no começo, né? A gente está utilizando o seu trabalho como referência para o trabalho que a gente, para a primeira etapa do nosso trabalho. Que bacana, né? Legal. A gente está fazendo também um levantamento com relação a cidades inteligentes, né? Inicialmente fazendo um levantamento dos estudos, né? Que você tem um trabalho, inclusive, a gente está utilizando o seu trabalho como nosso modelo para fazer uma atualização do que aqui já foi pesquisado, né? Bacana. E depois... Tecnologia e sociedade. Isso, eu falei para os meninos, isso aqui por enquanto é o livro de cabeceira, enquanto a gente está nessa etapa, até dei um para cada um e vamos lá, vamos trabalhar com base no estudo aqui do Glauber, que foi muito bom. Então, queria agradecer por isso, né, pela oportunidade de estar aqui discutindo e aprendendo um pouco mais contigo. E aí eu queria te fazer, na verdade não é uma pergunta, eu queria saber um pouco mais dessa tua experiência lá no Canadá, né, assim, particularmente é algo que me interessa muito, assim, avançar nessa questão da logística, vinculada à questão das cidades inteligentes, e assim, a Luiz já tinha comentado comigo, né, sobre essa possibilidade, né, essa oportunidade que você teve, né, de realizar essa parte do seu doutorado lá com a orientadora. Então, queria que tu comentasse um pouco mais só sobre essa experiência, né, como é que foi, você citou aí a questão dos pesquisadores, mas pudesse falar um pouco mais como foi essa experiência lá. Claro, falo sim. Mas com a experiência da alfândega, a migração de quase ser barrado, mas tá, eu vou pular essa parte, né? E olha que eu fui tudo documentado daqui. Não, é chique, né? Quem nunca, né? Quem nunca ficou... Mas que eu fui documentado. Eu fui com visto de trabalhador, viu? Eu não fui com visto de turista, então fui com visto de pesquisador profissional, que é como é entendido, né? Fora do Brasil. Enfim, de novo, não vou entrar na seara política, que quando a gente sai daqui do país,
a gente vê como a educação ela é valorizada, né, nos outros países. Antes de ter ido para o Canadá, também havia feito um curso rápido, né, de aperfeiçoamento, como eu falei, em Santiago do Chile. Lá eu já pude ter um pouco de claridade sobre a importância que o conhecimento e a educação ela promove, ela permite para as pessoas. E como a gente fala em sala de aula, né, depende muito do aluno, não é? O professor está ali apenas para compartilhar conhecimento e informação, mas é muito individual esse conhecimento, essa informação, como ela é desenvolvida, né, por cada um, e a vocação que cada um tem. E quando eu fui para o Canadá, eu já tinha uma expectativa de que também o nível de exigência seria maior, né? Tanto que eu tive tendinite lá, não sabia nem o que era isso. Eu fui ter tendinite lá porque passava horas estudando, né? Trabalhando, né? No laboratório. Então, a gente tem uma carga de trabalho redobrada enquanto pesquisador profissional. A gente fica literalmente manhã e tarde no laboratório, de segunda a sexta, né? Para atender, né, demandas não somente da orientadora, né, mas também da co-orientação. O Ian Simon, que foi meu co-orientador canadense, lá tinha que atender as duas demandas, tanto dela quanto dele. E o meu inglês, eu lembro, na época, tinha feito uma atualização de fluência para o inglês, né, que você precisa falar inglês, embora seja uma cidade francofônica. Fiz 3 meses antes também de francês, mas não adiantou de muita coisa, porque ou era a tese ou era ter que aprender a falar francês. Então, mas preferi me ficar na minha zona de conforto, que é falando inglês. Então, como o meu orientador fala, né, 4 idiomas, se eu não me engano, e ele falava bem o inglês, então tá tudo certo. Então, me comunicava com ele por inglês. Então, e a Luciana é portuguesa, brasileira, desculpa. Então, a gente se comunicava, né, dessa forma. Então, tem a barreira, né, de alguma forma porque a gente não está acostumado a raciocinar em inglês. Então, primeira situação, né, enquanto experiência, que a gente leva uma realidade, né, diferente, né, a gente acaba vivenciando uma outra realidade, que a gente está acostumado a pensar com a cabeça, né, em português, e lá a gente tem que pensar com a cabeça em inglês, né, inclusive das questões técnicas, a gente quer melhor ampliar o nosso entendimento e, às vezes, esbarra um pouquinho ali, a gente tem que escrever um pouco antes para exercitar e discutir isso com a orientação em inglês. Então, foi uma primeira coisa. E, depois disso, no C-Health, uma outra perspectiva que eu tive foi de ter outros colegas de outros países e de outras áreas, estudando o mesmo tema que o meu, que era a cidade inteligente. Então, tinha uns caras lá das engenharias, né, que tinha nada a ver mecatrônica. Está estudando o quê? Não, ele está estudando códigos para desenvolver programas, soluções para a prefeitura, para alguma organização, para prototipar na tese deles. Então, outras áreas que a gente nem imagina, né? Tem nada a ver com, como eu falei, cidade inteligente é um tema multifacetado. É um tema que demanda, né, outras experiências e outras técnicas para oferecer soluções para a cidade. Então, tem a questão do idioma, né, que tem que ter um alinhamento antes de ir, eu tive que fazer isso. Tem a questão de você perceber que você está envolto com outras áreas muito promissoras. Tem a questão da respeitabilidade, né, da agregação de valor. Você tem ali, literalmente, você né, não somente como aluno, né, mas como professor, a gente percebe ali o quanto a área da educação ela é valorizada. Literalmente ela é valorizada em todos os aspectos de infraestrutura, de investimento mesmo. A questão que está ligada ao aprofundamento, né, de bases de pesquisa, que a gente tem o CAF, né, acho que vocês têm acesso ao CAF, né, da Google base de dados da CAPES, e lá a gente tem outras bases de dados, dessas que a gente paga no Brasil, e lá a gente tem um acesso gratuito, né? Então, da Elsevier, acho que fugiu o nome agora das outras, que são caríssimas para a gente adquirir no Brasil, e lá a gente não paga. Então, isso ali, eu percebi uma diferença muito gritante, né, da gente ter os e-books, né, que são pagos aqui, que são caros, né, relativamente, o acesso gratuito. Então, são essas coisas que a gente vai descobrindo, né, e a aplicabilidade das soluções, das propostas que a gente estuda em laboratório, utilizado, né, e visto com bons olhos pelos gestores, pelas empresas, né. Então, a gente percebe essa valorização mesmo. O resumo do termo é esse. A valorização do aspecto educacional, do aspecto do conhecimento, né? Você se sente melhor bem recebido, você se sente mais abraçado, vamos dizer assim, pelos gestores, né? pelo próprio ambiente, pela cidade, no que se refere ao conhecimento, no que se refere à qualificação e à educação, certo? Então, foi uma experiência muito promissora, né? Penso em fazer, talvez, né, mais lá para frente, né, um pós-doutorado com essa mesma pegada, mas por hora, né, ficando por aqui, pelo Brasil mesmo. Mas vale a pena, se vocês tiverem oportunidade, né, de
de experimentar, né? É uma experiência mesmo, vale a pena. Tenho amigos, né, que foram e ficaram, né? Um no Canadá e um na Alemanha. Ficaram lá, vocês devem ter também seus colegas, pares aí que foram e ficaram, né? No pós-doutorado ou, né, o doutorado e ficaram, né? Tanto que a nossa orientadora, a minha do Luiz, ela foi nesse sentido. Ela fez o pós-doutorado e foi ficando. Ficou para lá, né? Então é isso, o Diego, assim, experiência muito promissora, válida, nenhum arrependimento, nem nada, assim, sabe? É mais da coisa como eu estou falando aqui, você fica mais inclinado em ficar para lá do que voltar, né? Obviamente, por tudo isso que eu já mencionei aqui, tá bom? E é isso. Obrigado, Cláudio. Tem mais uma pergunta, já que os meninos não têm, vou perguntar por eles. Todos que estão aqui, né, os alunos, eles estão começando agora, com o Luiz, né, comigo, a estudar essa questão da temática das cidades inteligentes. E aí eu queria saber, né, você aí como expert no assunto, qual o conselho que você daria para quem está começando, né? Eles estão começando a entender, o objetivo, inclusive, de trazer a tua fala hoje é realmente essa, né, apresentar para... Desmistificar o conceito. Desmistificar, porque eles estão tendo muito contato com os artigos, né? Mas a gente precisava realmente de algo mais humano, digamos assim, nada melhor do que a tua fala para isso. Então, algo mais prático, né? Isso. Então, qual o conselho que você daria para eles aqui que estão agora começando a estudar, entender e pesquisar sobre isso? É simples. Primeiro eu digo, parabenizo, né, a eles por estarem em um grupo seleto, né? Quero deixar claro para vocês são poucos, são alunos seletos. Vocês acreditem, vocês são alunos privilegiados por estarem nesse momento, receber esse tipo, esse nível, esse grau de informação que vocês estão recebendo. Só vocês não precisam ir para muito longe, olhar nas vizinhanças, aos arredores, pessoas que não tiveram ainda as condições de estudar ou possibilidade de ingressar, né, com qualificação, né, buscar estudar. Estudo, a gente sempre diz, né, a base para o futuro. Então, é importante, desse primeiro momento, vocês terem curiosidade, perguntar em sala de aula, né, ficarem inquietos, né, perguntarem mesmo, e reservar um momento que vocês tiverem disponível do tempo de vocês para estudarem, se debruçarem no que vocês estão estudando em sala de aula. E como eu falei lá no início, se vocês tiverem a oportunidade de fazer um outro curso, na minha época, o outro curso era estudar inglês. Então, eu passei, eu acho que 9, 10 anos estudando inglês paralelo ao ensino médio e graduação. Na verdade, eu comecei com 13 anos a estudar inglês. Então, na minha época, não era tecnologia, não era inovação, não era programar as coisas, né? Eu era obrigado a falar inglês, né? Eu tinha um incentivo dos meus pais. Então, estudei inglês, mas, né, muito tempo. Hoje, o que eu recomendaria, além de vocês terem tempo de estudar, é fazer um outro curso paralelo. Não que seria inglês. É importante inglês, nunca deixará de ser. Mas se vocês tiverem a oportunidade de estudar um curso da área de tecnologia, ciência de dados, programação, vão, né? Algum curso nesse sentido. E para além dessas questões, né, de buscar conhecimento, buscar informação, a nossa vida hoje ela é reflexo de inovação tecnológica, né? Cada vez mais a gente percebe o uso de inovação tecnológica na telemedicina, né? Às vezes você quer fazer uma simples consulta e você tem um celular para fazer uma consulta de um médico, para lhe recomendar algum exame, carimbou, PDF, vai lá na farmácia que só vende o remédio, com a receita, você vai lá e retira. A nossa vida está rodeada com tecnologia nas operações de cadeia de suprimentos de logística. Há 10, 15 anos, a gente não tinha condições de monitorar, acompanhar a entrega dos produtos, daqueles que a gente compra lá na Shein, que vocês compraram aí na Black Friday, né, na Alibaba, AliExpress e tudo mais. A gente consegue agora monitorar, por meio dos aplicativos, o tempo de chegada e trânsito desses produtos. Por isso que há uma discussão muito grande aí também, se privatiza ou não privatiza os Correios, por exemplo, por conta dessa busca, né, por aplicação ótima das operações de logística ligada à inovação tecnológica e dinamicidade e associada à concorrência. Então, a gente consegue ver isso nas entregas de produtos, monitoramento dos produtos, acompanhamento dos produtos. Isso se chama na administração em agregação de valor, ressignificar a cadeia de negócios, ressignificar o valor que o cliente tem para aquela empresa, para aquele produto, para aquele serviço. Então, é da telemedicina, é no transporte. Como a gente consegue materializar também é quando a gente chega numa loja e automaticamente você tem a informação se aquele produto está disponível ou não em uma outra loja, o que há 10, 15 anos isso não era permitido, quando não existia o uso de sistemas informatizados, como intercâmbio eletrônico de dados e ERP. E também a gente consegue verificar isso na cadeia de suprimentos
quando, por exemplo, esse produto ele pode ser entregue em determinado período, porque você tem entendimento na cadeia de negócios como um todo, de suprimentos, o tempo de fabricação até a chegada do consumidor por conta do compartilhamento de dados e informações na cadeia de negócios que essa empresa tem. Então, vejam, gente. E é óbvio, existem outros exemplos para além desses que eu estou falando aqui. Mas vocês são jovens. Aproveitem o tempo que vocês têm para estudar. E lembrem-se, é um tempo só. É um tempo que pode ser daqui a 5, 10, 15 anos, mas passa, certo? O conhecimento, ninguém tira de vocês. Informação, ninguém vai tirar. O resto pode até tirar, mas conhecimento é individual. Então, busquem conhecimento, busquem estudar, busquem acessar cursos disponíveis na internet gratuito, na área de tecnologia, que mais lá na frente vocês terão resultado e materialização disso que vocês estão estudando. Beleza? Diego, Luiz? Não, tudo certo, obrigado, Glauber. E só mais um detalhe, vou sim, viu, desde já, depois mandar um e-mail para a gente conversar um pouquinho mais, à medida que o estudo for avançando, tirar algumas dúvidas mais específicas aí, e agradeço já a disponibilização desse contato. Tudo bem, fique à vontade. Eu que agradeço, tá, gente? Bom dia, então, para vocês, uma ótima continuidade aí de semana. Fiquem à vontade aí, um abraço, tudo de bom.